Então, gente, agora, trabalhando essa segunda parte da PG, em que vamos falar da soma dos termos de uma PG, na nossa aula 16, nós temos o seguinte: existem duas relações para trabalhar com soma dos termos de uma PG. Aqui é para uma soma finita, perfeito? Uma soma finita. Aqui é uma soma infinita de termos, isso aqui é chamado de série convergente. Você vai trabalhar, usar aqui, quando você tiver uma razão variando entre menos 1 e 1, certo? Se tua razão estiver variando entre menos 1 e 1, você vai ter uma ideia dessa série convergente aí. Detalhe, moçada, tá? Cuidado com o que eu escrevi aqui. Eu escrevi que quando você tiver sua razão variando de menos 1 e 1, mais deve ser infinita. Tá? Por quê? Gente, se uma PG for infinita, perfeito? Ou uma PA for infinita, você não consegue somar todos os termos de uma PA ou de uma PG infinita quando você tem quando ela for crescente ou decrescente, aqui nesse caso. No entanto, quando a PG for infinita, certo? E decrescente, tá? Infinita e decrescente vai ser quando você tiver razões desse tipo, infinita e decrescente. Cuidado, porque ela pode ser decrescente e finita. Se for finita e decrescente, você tem um número de termos que você consegue somar, correto? Agora, se ela for infinita e decrescente, a gente tem que pensar assim, ó, eu vou somar essa medida mais a metade dela, mais a metade dela, mais, já não dá mais para quebrar aqui, mais a metade dela, mais a metade. Vou somando cada vez números menores, correto? Cada vez números menores. Se eu for somando cada vez números menores, eu posso ter essa ideia de soma infinita. Por quê? Vai ter um momento que eu vou somar um número tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que não vai alterar o valor da soma, tá? Tende, né, a ser convergente para uma soma, para um número, tá ok? Então, por isso que quando nós tivermos, irmãos, uma sequência, que é uma PG decrescente e infinita, é possível você fazer a soma dos termos dessa PG, certo? Você tem uma tendência da soma aí. Cuidado para não cair em situações em que você percebe que essa sequência é decrescente e você fala e aplica a relação errada, tá? Aqui tem que ser decrescente e infinita. Vendo nos exercícios, melhora um pouco assim, ó. É claro que a gente não pode abandonar o que nós já vimos, né, na aula 15, com relação à razão da PG, com relação a termos de uma PG, com relação ao termo geral de uma PG, certo? Mas aqui ele fala assim, ó, obtenha a soma dos 5 primeiros termos da PG. Então, primeira questão, obtenha a soma dos 5 primeiros termos da PG, assim, ó, 1, 1/2, 1/4, certo? Primeira coisa que você tem que olhar. Eu já falei para vocês que vocês devem perceber, para saber se uma PG é crescente ou decrescente, olhar para 3 termos. Você está vendo que cada vez nós temos termos menores. Isso pode ter uma ideia de uma sequência infinita. Mas ele quer a soma dos infinitos termos da PG? Não, ele quer a soma dos 5 primeiros termos. Então, cuidado, que você não vai usar essa relação. Embora você possa perceber que essa razão, ó, essa PG tem primeiro termo igual a 1, e tem razão, bem fácil de perceber, 1/2. Porque se você fizer essa divisão por essa, 1/2 dividido por 1 dá 1/2. Tá? Você percebe que essa razão cai aqui dentro, certo? Mas essa PG, que estamos falando aqui no exercício 1, ela não é infinita. Ela tem um número finito de termos, 5 termos no caso. Você vai usar o quê? Essa relação aqui. E você pode observar que você tem todos os dados. Por que eu tenho todos os dados? Leio novamente, ó, obtenha a soma dos 5 primeiros termos. A1 vale 1, a razão vale 1/2, N vale 5, correto? N vale 5 e a razão vale 1/2, tudo bem? Então nós temos a seguinte ideia, ó,
Sn é igual a A1, que vale 1, vezes Q, que vale 1 meio, elevado, só arrumar aqui para ficar melhor, 1 meio elevado à quinta, menos 1, dividido por Q, que é 1 meio, menos 1. Tudo bem? Apenas substituindo cada qual no seu lugar aqui. Nós podemos falar, então, que essa soma aqui vai ser igual a 1 meio elevado a... 1 vezes isso dá o que está aqui dentro desse colchete aqui, ó. 1 elevado à quinta é 1, 2 elevado à quinta é 32, menos 1, dividido por 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Perfeito isso? Tá ok? Então agora eu continuo aqui em cima, ó. Essa soma Sn é igual a... Aqui em cima eu tenho que tirar o mínimo é 32. Vou fazer assim, ó. O mínimo é 32. 32 dividido por 32 é 1 vezes 1 é 1. 32 dividido por 1 é 32 vezes menos 1 dá menos 32. Atenção, dividido por menos 1 meio. Dividido por menos 1 meio eu multiplico por menos 2 sobre 1. Tá ok? Eu passei multiplicando pelo inverso, certo isso? Então nós podemos falar que a soma desses 5 primeiros termos, soma dos 5 primeiros termos, vou colocar esses 5 aqui, ó. É a soma dos 5 primeiros termos, tá ok? Nós temos que vai ser igual a 1 menos 32 é igual a menos 33 vezes menos 2 dividido por 32. Terminando aqui, ó, a soma desses 5 primeiros termos é igual a jogo de sinal menos com menos dá mais. Esse 32 com o 2 lá, eu simplifico aqui, fica 16. Então isso aqui vai ficar, pois não? Desculpa, somei 31, obrigado. Vai ficar 31 por 16. Beleza? 31 por 16 aqui. Joia? Fez jogo de sinal, nós temos que essa soma é 31 sobre 16. Não temos alternativa. Detalhe, moçada. Em alguns momentos, eles podem pedir valores aproximados. Se pedir valor aproximado, você vai fazer a divisão aqui, perfeito? E vai ver quanto que dá essa divisão. Você pode ver que essa divisão aqui é um número muito próximo de 2, concorda comigo? Essa divisão é muito próximo de 2, tá bom? Por enquanto, guarda isso. Isso aqui é muito próximo de 2. Se fosse 32 por 16, daria 2, tá? Eu só somei que 5 termos, cheguei a um valor muito próximo de 2. Eu tenho aqui o valor que é, moçada, é 1,9375. Vou até escrever aqui, ó. Esse valor daria 1,9375, certo? Vocês estão vendo que é próximo de 2. Preste atenção. Na hora de uma prova, não. Geralmente vocês vão ter isso aqui, ó. Tá ok? Geralmente isso aqui. Mas está colocado aqui porque eu quero mostrar algo daqui um pouco para vocês. Que é aqui, é o seguinte. No segundo exercício aqui, virando a página, nós temos a seguinte ideia, ó. Calcule a soma. Agora eu quero saber quanto que dá essa soma aqui, ó. 1 mais 1 meio mais 1 quarto mais, certo? Aí ele coloca um termo geral aqui, tá ok? Mas então eu quero o que agora? A soma dos termos dessa PG, e ele deu a tendência de ser infinita, correto isso? Então agora é uma soma dos termos de uma PG decrescente infinita, em que o A1 vale 1 e a razão vale 1 meio. Tá ok? Então agora caiu para essa, né, para essa segunda situação aqui. Beleza? Porque agora é infinita. A razão vale 1 meio e o primeiro termo vale 1. Então nós sabemos aqui, ó, que a soma dos termos de uma PG decrescente infinita é dado por A1 dividido por 1 menos a razão. Certo? A soma dos termos dessa PG aqui é A1, que é 1 dividido por 1 menos 1 meio.
Beleza? 1 menos 1 meio. Se você percebe, você pode falar que essa soma dos termos dessa infinita aqui é igual a A1 dividido por 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio dá 1 meio. E se você conservar o primeiro, multiplicar pelo inverso do segundo, você chega que essa soma vai ser 2. Veja vocês aqui o que nós queremos mostrar. Quando você pode ver que a sequência é a mesma aqui, ó, tá ok? Vamos dizer em termos. Aqui eu só queria 5 termos da sequência. Aqui eu queria somar os infinitos termos da sequência. Quando somamos apenas 5, cheguei a esse valor. Quando eu somei os infinitos termos, eu cheguei a esse valor, que são próximos, correto? Porque agora, moçada, a partir do quinto termo, a soma não vai alterar tanto, porque eu vou somar termos cada vez menores, correto isso? Somar termos cada vez menores. É 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64, 1 sobre 128, correto? Beleza? Nós temos cada vez termos menores, vai somar números cada vez menores. Então vai ter um momento que vai ter a tendência de somar um número tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que não vai alterar a soma. Então por isso que você percebe que a tendência já era chegar no 2. Beleza isso? Tá? Agora, a terceira questão é que ele pede para obter o x nessa situação aqui, ó. X mais x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 4 mais da tendência de ser infinita igual a 6. Você pode perceber que na sua apostila ele coloca o termo geral aí, né? Perfeito? Então, para que seja qualquer termo. Então, nós temos aqui, mais uma vez, uma ideia de soma, certo? De uma PG decrescente. Ele fala que o resultado dessa soma é 6. Quem é o x? Você já sabe, então, que aqui, o primeiro termo, que é o A1, vale x. Beleza? E que a razão é igual a... Moçada, a divisão de qualquer termo pelo termo anterior. A razão vai ser o quê? X sobre 2. Perfeito? Tanto é que você sabe, se você multiplicar o primeiro termo por esse, x vezes x sobre 2 dá x ao quadrado sobre 2. Multiplica de novo por x sobre 2, vai ficar x ao cubo, 2 vezes 2, 4, correto? Então nós já temos quem é o primeiro termo e qual é a razão dessa PG aqui, tá ok? Percebemos que essa situação aqui, você poderia também pensar da seguinte forma, veja só. Poderíamos colocar o x em evidência, concordam comigo? Eu poderia colocar o x em evidência, tá? E mostrar da seguinte forma, ó. Porque quando você coloca aqui, dependendo do valor de x, você pode mudar a razão. Então, olha aqui, uma outra maneira de pensar é assim, ó. Que essa nossa sequência aqui, tá? Essa nossa sequência, ela poderia ser apresentada assim, ó. X colocar em evidência. Vai ficar x, 1 mais x sobre 2 mais... E aí vai, tem a mesma ideia, correto? Beleza? A mesma ideia, certo? Agora, que você tem isso aqui, você pode falar que essa soma é igual a A1 dividido por 1 menos a razão, certo? A1 dividido por 1 menos a razão. Dessa forma, gente, você sabe que a soma é igual a 1, que é x, dividido por 1 menos a razão, que é x sobre 2, certo? Só um detalhe, essa soma, nós já sabemos que ela vale 6, certo? Essa soma nós já sabemos que vale 6. Uma ideia é tirar o mínimo ali do denominador, do lado direito do sinal de igual. Mas veja só, nós sabemos que o denominador aqui vale 1, então eu faço aqui 1 vezes x
é x. É igual a 6 vezes 1, que é 6. 6 vezes menos x sobre 2 vai dar o quê? Menos 3x. Concordam comigo? Tá, ó, 6 vezes menos x sobre 2 dá menos 6x sobre 2, que é menos 3x. Daqui nós podemos falar que 4x vale 6. Então, x vai ser igual a 6 quartos. X é igual, simplificando por 2, é 3 meios ou 1,5 aqui. Certo? 3 meios ou 1,5. Tudo bem, moçada? Então, essa é a ideia da soma dos termos de uma PG. Simples assim. Pode ser que eu tenha uma soma de termos finitos, se é crescente ou decrescente não nos importa, soma de termos finitos, usamos essa relação aqui. Soma dos termos infinitos e decrescentes, aí se for infinito e crescente, não tem jeito de conversar, perfeito? Nós usamos essa relação aqui. E ali eu tinha o valor da soma e queria alguma variável, o primeiro termo, ou o x no caso ali, beleza? Então essa é a ideia que nos dá a soma dos termos de uma PG. Com isso nós terminamos as sequências aí PA e PG, né, nesse módulo aqui. Perfeito, moçada? Na sequência, gente, nós vamos dar uma olhada nesse livro 2 ainda, com relação à análise combinatória. Joia?